boa tarde, boa noite, tudo bem, galera do Preveste? Como é que tá aí? Segurando a onda? Estudando legal? Bem, vamos lá, o que interessa hoje? A última folhinha que eu coloquei para vocês foi uma folhinha que falava sobre interpretação de texto, intertextualidade, coerência e coesão. Um assunto muito recorrente, né, em provas de vestibular. Coloquei uma síntese para vocês, show de bola, importante ler para a gente poder agora se aprofundar em cada termo desse, tá? Então a aula de hoje a gente vai focar em coerência e coesão. Em um outro momento vamos falar sobre interpretação de texto e intertextualidade, tá? Então o foco hoje é coerência e coesão, tá? O que é importante? Bom, entender o que é coesão, coerência e a diferença entre elas, porque tem gente que não sabe exatamente o que define uma, o que define outra, então a aula de hoje vai ser importante para a gente poder definir cada uma delas, elas são diferentes, tá? Na construção de um texto. Bom, aprender os articuladores usados para uma boa coesão e coerência, tá? Saber aplicá-los na hora certa, de forma, né, que faça sentido dentro do texto. Entender o que são os conectores e o que são os referentes. E, para fechar, aprender detalhadamente os principais conectores e suas aplicações em provas. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Show? Bom, então continuando. Vamos focar na coesão. O que é isso, coesão textual? Bom, eu tenho as palavras, né? Quando eu agrupo as palavras, eu vou formar as orações. Quando eu agrupo as orações, eu vou formar um período. Quando eu agrupo os períodos, eu vou formar parágrafos. E o agrupamento de parágrafos, eu vou formar o meu texto, né? Todo esse tecido aí para a gente poder trabalhar. Então, essas amarras aí de palavras, orações, períodos, parágrafos na formação do texto, nós chamamos de coesão, tá? E, além disso, a gente tem também o léxico. O que é o léxico? O léxico seria a combinação de palavras, tá? Então, eu tenho aí essa estrutura formadora da coesão textual, tá? Vou amarrar uma coisinha na outra, vou costurar uma coisinha na outra para formar o meu texto. Bom, exemplos de coesão. Então, eu vou colocar agora para vocês na tela um exemplo de um período, e aí eu vou mostrar para vocês um período em que não vai haver coesão, tá? Vamos lá. Então, Preveste, olha só, vamos imaginar o seguinte período, olha. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Ponto. Segundo a justiça, se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Esse segundo a justiça se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva, né? Porque o segundo, ele é um conectivo conformativo, certo? Eu acho que para esse período o ideal seria mais ou menos assim, olha. Na época não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Portanto, a justiça se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens. Eu poderia usar o portanto aí e a ideia seria uma ideia conclusiva, certo? Eu também poderia ter a opção de usar, ó, mais uma vez, na época não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados, uma vez que a justiça se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens, uma vez que seria uma ideia causal, né? Então, a escolha do conectivo aí foi uma escolha errada, né? Então, houve aí um problema de coesão, tá? O ideal aí é que eu trabalhasse com a ideia de conclusão ou com a ideia de causa. A ideia de conformidade não faria o menor sentido dentro desse texto, tá? Se eu fizesse isso, eu estaria pecando na minha coesão textual, tá? Bom, então para haver uma coesão bacana, bem feita, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar ali, ó, relacionando, tá? Pronomes, eu tenho que estar relacionando advérbios, substantivos, preposições, conjunções, tá? É uma amarra, é um pacote completo, tá? Bom, elementos conectores. A gente divide em dois conceitos aí, tá? O primeiro conceito é o conceito de conectores e o segundo é o conceito de referentes. O que seriam os conectores? Qualquer palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto ou que ainda serão ditas,
Então a gente entra naquele conceito que estava na outra folhinha de anáfora e catáfora, tá? Então, falando sobre conectores, voltando aí, qualquer palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto ou a coisas que ainda serão mencionadas, tá? Bom, referentes, o que seriam os referentes? Termos a que os conectores se referem, tá? Bom, eu vou colocar agora para vocês um outro período para a gente poder fazer essa ideia aí de anáfora e de catáfora, tá? Bom, nesse exemplo aí que vocês acabaram de ver, quando eu coloco Estados Unidos e Venezuela romperam relações diplomáticas. Ponto. Os dois podem entrar em guerra. Quando eu coloco esse numeral 2, eu faço o quê? Eu faço referência a um termo que já havia sido mencionado. Que termo seria esse? Estados Unidos e Venezuela. Então, houve aí uma coesão por anáfora, tá? Nesse exemplo agora, só desejo isto, 2 pontos, que você sempre se lembre de mim. Esse pronome isto, na verdade, ele faz o quê, ó? Ele vai anunciar algo que ele faz uma conexão com algo que ainda vai ser dito, tá? Então, quando ele fala, só desejo isto o quê? Que você sempre se lembre de mim. Então, aí há uma relação catafórica, tá? É um termo, um conector aí, né? Que está relacionado a algo que ainda vai vir no período, tá? Chamamos então de coesão catafórica. Bom, naquele primeiro exemplo de relação anafórica, Estados Unidos e Venezuela romperam relações diplomáticas. Os dois podem entrar em guerra. Quem seria o referente? Eu ia dizer que o referente seria Estados Unidos e Venezuela, tá? É a que se refere, o numeral 2, tá? Quando eu falo, só desejo isto, que você sempre se lembre de mim, esse pronome isto, essa relação catafórica, a que ele se refere. Então, o seu referente vai ser essa frase, que você sempre se lembre de mim, tá? Então, tá aí essa ideia de conector e referentes. Show de bola? Bom, meus amigos, principais conectores, tá? Quais são eles? Eu tenho os pronomes, eu tenho os substantivos, os advérbios, eu tenho as preposições e eu tenho as conjunções, tá? Então, são palavras, né, que fazem essas ligações, né, essas amarras aí no texto. Eu vou começar falando sobre os pronomes, né? Pessoal, demonstrativo, pronome indefinido, pronome relativo, interrogativo, não importa, tá? Eles têm esse papel de conector tão importante na coesão do texto. Olha para essa frase aqui, ó. Nessa frase, a gente observa aí o papel do pronome, né? Fazendo essa coesão no texto. Quando a gente escreve Carlos trouxe o caderno e o entregou ao professor, esse pronome o ele faz referência ao caderno, né? Para eu não repetir, Carlos trouxe o caderno e entregou o caderno ao professor, para que não haja essa repetição, nós usamos então o pronome aí para fazer essa amarra, tá? Mais um exemplo aí para vocês. Nessa frase, a gente observa aí o papel do pronome, né? Fazendo essa coesão no texto. Quando a gente escreve Carlos trouxe o caderno e o entregou ao professor, esse pronome o ele faz referência ao caderno, né? Para eu não repetir, Carlos trouxe o caderno e entregou o caderno ao professor, para que não haja essa repetição, nós usamos então o pronome aí para fazer essa amarra, tá? Mais um exemplo aí para você. Nessa frase agora, vamos lá, de novo o uso do pronome nesse papel de coesão textual. O rapaz e a moça estavam tristes. Aquele por não chegar a tempo, esta por não ter ido bem na prova. Bom, o aquele e o esta tem esses pronomes demonstrativos aí, certo? Qual foi o papel dele? Como o primeiro, aquele por não chegar a tempo, como ele faz referência a uma palavra mais distante, né? Que no caso aí é o rapaz, eu vou usar o aquele, tá? Quando eu digo esta por não ter ido bem na prova, o esta eu vou usar o esta por quê? Porque faz referência à moça. E a moça na posição da frase está mais próxima que rapaz, tá? Então, aquele para mais distante, esta para mais próxima, tá? Bom, rapaz aí e moça vão ser os meus referentes, tá? E o aquele e o esta vão ser os meus conectores, os meus pronomes conectores. Tudo bem? Bom, vamos falar agora sobre substantivos e advérbios no papel da coesão textual, tá?
Bom, meus amigos, então esses dois exemplos aí de períodos que eu vou colocar, que eu coloquei agora para vocês, eu trabalho o substantivo como elemento de coesão. No outro, eu trabalho o advérbio como elemento de coesão, tá? O primeiro exemplo aí que vocês viram na tela, ó, Eduarda e Rafael chegaram a casa. Ponto. Adolescentes ainda não entendem o que é dar satisfação. Quando eu digo adolescentes ainda, eu faço uma referência a quem? Quem são os referentes? O Eduardo e o Rafael. A Eduarda e o Rafael, tá? Então, adolescentes é um substantivo que aí tem um papel de conector, né, tão importante na coesão do texto, tá? Então, um substantivo fazendo a coesão textual, tá? No outro exemplo, a gente tem o advérbio fazendo esse papel, essa amarra, tá? A frase é: a faculdade me ensinou a ser gente. Ponto. Lá eu chorei e aprendi muito. Lá é um advérbio, né? Um advérbio de lugar. Então aí ele é um conector, ele faz aí referência à faculdade, tá? Aqui é o meu referente no caso. Então eu fiz a minha amarra, né? A minha coesão textual para que a minha frase não ficasse repetitiva, né? O meu período não ficasse repetindo palavras. Então eu trabalhei a coesão aí nesse último exemplo, usando o advérbio como papel importante, tá? Bom, vamos falar agora sobre preposição, que também é, né, um elemento importante na coesão. O que ela difere dos outros que a gente já estudou? Nós já vimos sobre o pronome nesse papel, né? Vimos substantivos e advérbios nesse papel. Todos três tinham um referente, né? Todos três faziam referência a alguma coisa. No caso da preposição, a preposição ela não estabelece essa função, tá? Elas unem palavras e não possuem referentes, apenas estabelecem vínculos, tá? Então elas apenas ligam uma palavra à outra, mas sem fazer essa questão de mencionar, de fazer referência a algo que já foi dito, tá? Ou que ainda será dito. Esse não é um papel da preposição, mas ela é um elemento conector importante na coesão, tá? O exemplo aí, eu coloquei vários exemplos para vocês na imagem anterior, tá? O primeiro, preciso de ajuda. Qual foi o papel da preposição de aí? Eu liguei o verbo preciso, né, ao objeto indireto dele. Quem precisa, precisa de algo. Então, de ajuda é o meu objeto indireto. Então, tá vendo esse elo aí da preposição entre uma palavra e outra, tá? Outra coisa importante também para a gente falar sobre as preposições, elas possuem valores semânticos, tá? Ou seja, ela tem ideias, significados dentro do texto. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei também naquela imagem anterior foi: morreu de calor. Qual é aí o valor semântico desse de? Esse de tem um valor semântico de causa, correto? Bom, continuando. Eu coloquei: trouxe talheres de plástico. Qual é o valor semântico dessa preposição aí, de? Material, né? O material que foi feito os talheres. Falam muito de política. Qual é o valor semântico aí do de política? Assunto, tá? Depois, encontrei a saia de Rose. Qual é o valor semântico da preposição de aí? Posse, tá? Depois, agiu com calma. Qual é o valor semântico da preposição com aí? Modo. E para fechar, o último exemplo que eu havia colocado, retomei o trabalho de manhã. Esse de aí, o valor semântico dele é de tempo, tá bom? Bom, mais um elemento, né, o último que eu vou colocar para vocês, elemento de coesão importante, conector importante, eu tenho a conjunção, tá? Ou locução conjuntiva. Então, qual é o papel desse elemento? Ele liga orações. Tá? Ele liga orações dentro do período, orações que podem ser coordenadas ou subordinadas, tá? Bom, muitas das vezes essas conjunções, elas também têm valores semânticos, e são valores semânticos muitos que causam dúvidas na hora da prova. Então, para você não, né, vacilar na hora da prova, quando cai ali pô, vou ficar na dúvida, então eu trouxe para vocês aquelas conjunções que mais caem em prova e que podem causar aí a dificuldade em vocês, tá? A primeira delas é o mais, M-A-S. Esse mais aí, olha, todo mundo acha, né, que todo mais ele é uma conjunção adversativa. A gente não pode dizer que sempre 100% vai ser, tá? Depende da construção ali, depende do valor semântico dentro daquele período, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, duas situações do mais com valores semânticos diferentes. Olha aqui para a tela, ó. Primeiro,
quero o seu curso, mas não acho o link. Aqui o primeiro tudo bem, tem valor adversativo. Eu poderia até substituir pelo porém, ó. Quero o seu curso, porém não acho o link. Percebam que tem uma vírgula antes dele, tá? Isso é clássico das conjunções adversativas. Já nesse outro exemplo, ó, não só dá aula, mas também escreve. Aqui a ideia, eu tenho mais, ó, mas ele não tem um valor adversativo, tá? Aqui ele tem um valor aditivo, ou seja, a soma de duas ações, né? Não só de dar aula, como também de escrever. Então aqui, ó, esse mais também dá ideia de adição, tá? Então aqui um mais com valor adversativo, aqui um mais também com valor de adição, tá? Outro conectivo também muito comum em prova é o e. Olha aqui, olha, eu trouxe ele em duas situações com valores semânticos diferentes, tá? Primeiro, paguei o boleto e chorei muito. Esse e é aditivo, tá? Da ideia de soma, duas ações que eu fiz. Paguei, chorei, tá? Sem nenhuma vírgula, estão vendo? Já nesse outro exemplo, ó, li o livro, vírgula, e não entendi nada. Bom, aqui o valor não é aditivo, tá? Aqui eu poderia substituir esse e pelo mais, pelo porém. Eu poderia colocar li o livro, porém não entendi nada. Então percebam que tem uma vírgula antes do e. Isso quando acontece, olha, essa vírgula antes do e é clássico, tá? De uma conjunção adversativa, tá bom? Então aqui, ó, dois exemplos, o primeiro com e, ideia de adição, o segundo e, ideia de adversidade, tá bom? O próximo é o pois. O pois, ele pode ter três classificações, três valores semânticos, tá? Importante, tá? Você olhar a posição dele na frase, você verificar se ele está vindo com vírgula antecedido ou não. Então são toques, tentar substituir por um outro conectivo equivalente. Então são toques que a gente vai dando para o aluno, ó. Três situações aqui para a gente poder avaliar, para a gente analisar. Olha a primeira, ó. Deixa eu acertar aqui o papel. Estudei muito, estava, pois, exausto. Então aqui, ó, vocês estão vendo que esse pois está entre duas vírgulas? Estão vendo? Eu poderia perfeitamente dizer assim, ó, estudei muito, estava, portanto, exausto. Então o meu valor semântico aqui é conclusivo, tá? Nesse segundo aqui, ó, traga a prova, vírgula, pois quero corrigi-la. Aqui a ideia é de explicação, tá? Perceba que tem uma vírgula antes, estão vendo? E essa oração anterior aqui ao pois, ó, geralmente é uma oração imperativa, uma oração que dá ordem, ó. Traga a prova, estão vendo? Então aqui é o pois explicativo. Já nesse último exemplo, ó, a planta morreu pois não foi regada. Perceba que não tem vírgula, estão vendo? E aqui a ideia de causa, a causa pela qual a planta morreu. Olha aqui, ó, essa primeira oração, ó, não dá ideia de ordem, não é imperativa, estão vendo? Então aqui é um pois causal. Então, olha, um pois conclusivo, um pois explicativo, um pois causal, tá? Pré-vestibular. Vamos para o porquê agora? Também a gente vai analisar cada situação, ver se tem vírgula. Interessante a gente observar isso, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, não fale nada porque ele ficará triste, tá? Então aqui, ó, quando eu falo não fale nada, eu tô dando uma ordem, estão vendo? Tem uma vírgula, estão vendo? Aqui eu não poderia substituir pelo pois? Poderia. Então, ó, não fale nada, pois ele ficará triste. Então é aquela ideia, tá? Que eu falei ainda agora, do pois, que tá valendo pro porquê. Aqui ele é explicativo, tá? Já aqui, ó, as frutas caíram porque estavam maduras. Ó, percebam que não tem vírgula aqui, estão vendo? Essa primeira oração, ela não é imperativa, ela não dá ordem. Então aqui eu tenho o clássico exemplo do porquê indicando causa. As frutas caíram porque estavam maduras, tá? Já aqui, ó, o porquê iniciando o período, ó. Porque meu filho fosse feliz, fui para outra cidade. Eu poderia substituir esse porquê pelo para quê. Para que meu filho fosse feliz, fui para outra cidade. Então, essa ideia aqui, ó, estão vendo? É uma ideia de finalidade. É a finalidade pela qual eu fui para outra cidade. Então, esse porquê no início da frase, ele é uma ideia de finalidade, final, tá? Tudo bem? Bom, mais um aqui, ó. Mais uma conjunção interessante para a gente observar, muito comum em prova. O como, tá? Ó, olha esse primeiro exemplo. Tanto ria
como chorava, ou seja, praticava duas ações, rir e chorar. Então a ideia aqui, ó, é a ideia de adição, tudo bem? Já nesse outro exemplo, olha, como não estudou muito, desistiu da prova. Ou seja, eu poderia substituir pelo porquê. Porque não estudou muito, desistiu da prova. Não foi a causa pela qual ele desistiu da prova? Porque ele não estudou muito, tá? Ideia de causa. Já esse aqui, ó, são 4 na verdade, ó. Já esse aqui, ó, era bonita como a mãe. Ou seja, eu poderia até substituir pelo que nem, né? Que numa linguagem culta até não tá valendo. Mas só para vocês entenderem, ó. Era bonita como a mãe. Então há uma comparação entre uma pessoa e outra, tá? Então é um como com valor semântico comparativo, tá? E para fechar, ó, fiz os relatórios como meu chefe determinou. Estão vendo aqui, ó? Então, bom, eu poderia substituir o como pelo segundo. Fiz o relatório segundo meu chefe determinou. Então, aqui a ideia é de conformidade, tá? Fiz o relatório conforme meu chefe determinou, tá? Então, eu tenho aqui, olha, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ver. Ideia de adição. O segundo, ideia de causa. O terceiro, ideia de comparação. E o quarto, ideia de finalidade. De conformidade, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, para fechar essa parte de coesão, existem 3 tipos de coesão. A gente classifica como coesão referencial, quando faz referência a um termo, tá? Essa referência ela pode acontecer por substituição ou por reiteração. Existe ainda coesão sequencial, tá? Que a gente vai observar, é quando você tem ali, ó, uma ideia sequencial de tempo ou de conexão. Vou dar exemplo para vocês poderem visualizar. E a gente ainda tem a coesão recorrencial, tá? A coesão recorrencial, ela é feita por meio de repetição de palavras ou ideias com o objetivo ali, ó, de quê? De chamar a atenção, de enfatizar, tá? Então vamos voltar para a primeira. O primeiro tipo de coesão que eu falei para vocês é a coesão referencial. Olha esse exemplo aqui, ó. Olha aqui, minha gente, ó. Ó. A aluna estudou muito ao longo do ano. Ela passará nas provas de forma merecida. Ó, então ela faz referência à aluna, tá vendo? Então aqui é o que eu falo para vocês da coesão referencial. Estão observando? Aqui ocorreu por substituição, ó, tá vendo? Nesse outro exemplo, ó, os cidadãos de São Paulo sofrem com o trânsito caótico. Logo, os munícipes pedem uma resolução da prefeitura. Quando eu falo aqui, ó, logo os munícipes, quem são os munícipes? Os cidadãos de São Paulo. Então eu tenho de novo uma coesão referencial. Estão vendo? Olha, eu fiz aqui o quê? Eu fiz um sinônimo, tá? Houve um sinônimo aqui. Munícipes é a mesma coisa que os cidadãos de São Paulo, tá? Exemplo, então, de coesão referencial, tá bom? Agora aqui eu vou colocar para vocês um exemplo de coesão sequencial. Ó, vamos analisar aqui, ó. Vamos primeiro ver na tela. Saí de casa, fui ao banco e paguei as contas. Vocês estão vendo que tem uma sequência lógica aqui? Eu não poderia falar paguei as contas, fui ao banco, saí de casa, porque não ia fazer o menor sentido. Então, essa ideia aqui, ó, estão vendo, ó, eu chamo de quê? Coesão sequencial, uma ideia de sequência, estão vendo? De ações, da ideia inclusive de tempo, tá? A ideia aí é até uma coesão sequencial temporal, tá bom? Já nesse outro exemplo, ó, ele trabalha muito, mas, estão vendo? Consegue estudar. Quando eu falo aqui, ó, ele trabalha muito é uma oração, mas consegue estudar é outra oração. Então aí eu tenho a conjunção mais com seu valor adversativo muito bem empregado no período, tá? Então aí fez essa costura entre uma oração e outra. Então eu tenho aí outro exemplo de coesão sequencial, nesse caso aqui por conexão, tá? Conectou uma oração a outra. E nesse caso aqui pela ideia de tempo, tá? Tudo bem? Para fechar, nós temos a coesão, ó, recorrencial.
ela ocorre o quê? Ó, vamos ver esse exemplo aqui. Eu coloquei só esse período, ó. Eu falava, mas ele não me ouvia. Estão vendo? Então essa repetição aí da palavra falava, dá uma ideia aí de quê? De enfatizar, tá? Então tem esse objetivo aí de enfatizar. Então a gente chama de coesão recorrencial, tá? É repetição de palavras ou ideias dentro do texto, tá? Também pode aparecer nas figuras de linguagem, cacofonia, literação, assonância ou intertextualidade, tá bom? Nesse caso aqui, então, uma coesão recorrencial, tá? Ó, palavra sendo repetida para reforçar uma ideia, tá bom, meus queridos? Bom, gente, para fechar a nossa aula, eu falei muito de coesão, né? Vamos recapitular? Eu vou trabalhar ali, olha, preposições, conjunções, substantivos, advérbios, pronomes, fazendo as amarras, né, os links entre os referentes, né, os valores semânticos das palavras dentro do texto, dentro do parágrafo, do período. Bom, quando eu falo de coerência, o que significa isso? Já não é essa estrutura que eu acabei de falar. A coerência é a lógica, tá? Eu preciso ter uma lógica na construção ali das minhas ideias, do meu texto. Imagine que eu vou desenvolver uma redação. Primeiro, segundo e terceiro parágrafo fala sobre um assunto. Quarto parágrafo foge completamente desse assunto. Quinto parágrafo volta para aquele assunto, sabe? É totalmente incoerente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Portanto, se eu for definir o que significa coerência textual, é a relação lógica entre as ideias, tá? Eu vou organizar as minhas ideias e ali os meus parágrafos precisam conversar entre si, tá bom? Bem, um exemplo aqui, ó, para vocês. Eu vou falar um período e aí a gente vai falar a respeito dele, ó. Estou morrendo de fome por causa do excesso de comida na minha despensa. Isso é totalmente incoerente, né? Você tá com fome, mas por causa do excesso de comida? Um outro exemplo. Eu amo comer doces, por isso vou pedir uma coxinha de frango. Totalmente incoerente. Então, se você se depara com isso, não houve erro de coesão, de forma alguma, tá? Os conectivos, né, as conjunções estão lá bonitinhos. Houve erro nas ideias, na construção ali das ideias. Elas estão totalmente incoerentes, tá? Bom, princípios básicos da coerência. Nós temos aí, olha, o princípio da não contradição. Nós temos aí, olha, o princípio da não tautologia. E nós temos também o princípio da não relevância, tá? Então, a coerência tem 3 princípios básicos, tá? Vamos lá. Quando eu falo para vocês assim, ó, viajo muito para o exterior, mas nunca fui para fora do país. Aí, houve uma falha, né, na coerência, e essa falha foi o quê? Foi por contradição, tá? É totalmente contraditório. Viajo muito para o exterior, mas nunca fui para fora do país. Então aí vocês percebem que o texto não tem lógica, tá? Então o princípio aí que aconteceu foi o da contradição, tá? Depois a gente tem o princípio da tautologia. O que é tautologia? Palavras diferentes para expressar uma mesma ideia. Então, olha só, quando há o vício de linguagem que consiste na repetição excessiva de palavras ou termos na construção do texto. Então, imagina eu colocar um período assim, olha, eu viajo muito para o exterior, e no exterior acabei fazendo muitas descobertas, já que no exterior tem-se mais liberdade para se expressar. Eu coloquei a expressão no exterior 3 vezes. Então, eu falhei na minha coerência, tá? Aí, ó, a falha foi o quê? Foi da tautologia, ou seja, a repetição, estão observando, olha, do mesmo termo, dentro da construção ali do período. Então, acaba ficando muito pobre, né? Você mostra que você tem a dificuldade ali de trabalhar com os vocabulários, né? Com os sinônimos, com os pronomes, enfim, tá? Com as amarras, enfim. Então essa repetição não é bacana, não é legal. E no último princípio básico da coerência é o da não relevância. Aí é muito preocupante em provas e redação. Por quê? Você imagina, eu faço uma redação, né? E aí na minha redação o tema é a contaminação pelo coronavírus.
tá? Um exemplo. O cara começa a falar, o primeiro parágrafo, ele faz a sua introdução, então ele começa a falar sobre essa situação, né? Onde começou, né, tudo que está acontecendo. Então ele vai lá, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, falando sobre a contaminação do coronavírus. No quarto parágrafo ele vai e fala assim, olha, vamos mudar um pouco de assunto, vou botar aqui uma receita de miojo. Ou seja, o que ele fez? Ele fugiu totalmente do tema. Então ele pecou aí, tá? Houve aí um erro de coerência, tá? Por conta de quê? Da não relevância. Ele não relevou ali a ideia de que, olha, eu precisava manter o meu tema para desenvolver a minha redação. Então eu fugi num determinado parágrafo, eu fugi completamente do tema. E aí depois, lá no final, ele volta a falar sobre a contaminação do coronavírus. Então é um exemplo aí, tá? Um dos princípios da coerência textual aí, o terceiro que eu falei, seria da não relevância. Então a gente falou da não contradição, da não tautologia e da não relevância. Tá bom, galera? Então, foco nos estudos, a gente se vê na aula para tirar dúvida. Tá bom? Beijo, beijo, beijo.